Chinele! Você está no canal Por que Tanta Pobreza? Meu nome é Clóvis Chibata e aqui nós damos chicotada nos políticos do mundo e do Brasil. E hoje eu fiz um vídeo há poucas horas atrás sobre falando, já estou até nervoso, sobre o aumento de desemprego no país. Aumentamos de 12,1% para 12,7%. Em números isso dá 13 milhões e 100 mil desempregados, aumentou para 13 milhões e 400 mil desempregados. Amanhã é dia do trabalhador. O que você tem para comemorar, brasileiro? 13 milhões e 400 mil pessoas desempregadas, sim. Aí você vem aqui, você vai falar, não, mas o governo Bolsonaro só tem 4 meses, 120 dias, como é que você acha que o governo Bolsonaro vai ajudar, melhorar o país em apenas 120 dias, em apenas 4 meses? Tem que fazer a reforma da Previdência, porque a Previdência vai quebrar, não tem dinheiro para pagar, não vai ter dinheiro para pagar os aposentados daqui a uns anos. A Previdência vai quebrar, a Previdência está quebrada, a Previdência precisa de uma reforma. Aí eu abro agora à noite os sites e vejo uma notícia maravilhosa, que você pode falar o que quiser, mas aqui no meu canal eu falo o que eu quiser. Chicote neles, essa foi fraca. Chicote neles, chicote muito bem dados no lombo dos políticos que fazem o povo de idiota, de trouxa, de paspalhão, que fazem o bobo o povo. Por que, Clóvis, você está falando isso? Vou ler aqui a matéria. Governo libera 223 milhões e 800 mil reais para assistência emergencial e acolhimento de venezuelanos. Medida provisória foi publicada nessa terça-feira, dia 30, e não especifica como o dinheiro deve ser utilizado. Venezuela enfrenta crise política, econômica e social. E cidadãos têm fugido para outros países. Vamos lá, rapidinho. O presidente Jair Bolsonaro editou nessa terça-feira, dia 30, uma medida provisória, MP, para liberar 223 milhões e 800 mil reais para assistência emergencial e acolhimento de cidadãos da Venezuela. Por se tratar de MP, a liberação dos recursos tem força de lei, por já ter sido publicada no Diário Oficial. A partir de agora, o Congresso Nacional tem até 120 dias para aprovar a medida. Se o texto não for aprovado no período, perderá validade. Pelo texto da MP, o dinheiro servirá para assistência emergencial e acolhimento humanitário de pessoas advindas da República Bolivariana da Venezuela. No texto não há detalhes sobre como o dinheiro deve ser utilizado. A Venezuela enfrenta uma profunda crise política, econômica e social, e cidadãos têm fugido para outros países da região. Eu pergunto para você, por que estão fazendo a reforma da Previdência no Brasil? Por que o Paulo Guedes, o Jair Messias Bolsonaro, o senhor presidente, senhor excelente presidente da República do Brasil, falou que daqui a uns anos não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Por isso tem que fazer uma economia, essa reforma da Previdência, onde vai fazer o povo trabalhar 40 anos
e se aposentar somente dando entrada com 65 anos mulher, homem, 65 anos homem e 62 mulher, eu tô nervoso demais, cara. Eu não acredito que eu li isso de noite, eu tô muito nervoso, cara. Daqui 40 anos, trabalhando 40 anos, ininterruptos, e tendo 65 anos o homem, 62 anos a mulher, se não fizer essa reforma da Previdência, não vai ter dinheiro daqui a uns anos para pagar os aposentados do Brasil. Porque o país enfrenta uma crise, porque o PT em 16 anos destruiu esse país, detonou os cofres públicos. E precisamos economizar, enxutar o país, enxugar o país. Por isso temos que ter um Estado mínimo para poder colocar as contas públicas desse país chamado Brasil nos eixos. Aí você abre a internet e vê que o senhor Jair Messias Bolsonaro liberou 223 milhões e 800 mil reais para a Venezuela. Nada contra nossos irmãos lá da Venezuela, que está passando por uma ditadura lá do Maduro, do comunismo, que não... Nada contra, que estão com problema de fome, problema de comida, e isso, aquilo. Mas eu pergunto para você, no Brasil existe 43 milhões de pessoas, 43 milhões e 500 mil pessoas no Brasil que vivem, sobrevivem, fazem um milagre de sobreviver com 700 reais por mês. Por que é liberado 23 bilhões de reais do programa Bolsa Família? Por que foi criado o Bolsa Família? Para combater a extrema pobreza nesse país. Para isso foi criado o Bolsa Família. Porque temos milhões de pessoas na extrema pobreza. O Bolsa Família alcança 16 milhões de pessoas nesse país que vivem abaixo da linha da pobreza, na miséria, miseráveis. 16 milhões de pessoas. E o Bolsonaro libera 223 milhões e 800 mil reais para o nosso país vizinho, a Venezuela, porque lá está numa crise política, econômica e social. E aí eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, e o Brasil não passa por uma crise política, econômica e social também desse país? Querem tirar nessa reforma da Previdência até o abono do PIS de um trabalhador que recebe até 2 salários mínimos. Sabe quanto dá 2 salários mínimos? R$ 1.996 por mês. E esse cara pega R$ 998 de abono uma vez no ano. Querem tirar, querem restringir só para quem recebe um salário mínimo, que praticamente quase ninguém vai mais pegar o abono do PIS. Querem fazer economia de 1 trilhão e 200 bilhões com quem trabalha na área rural, que sofre do PCP, de pessoas inválidas. Querem fazer o povo sofrer de trabalhar até morrer. E aí você vê o governo liberar praticamente 224 milhões de reais lá para o pessoal da Venezuela. E aqui não tem um monte de gente sofrendo na pobreza? Temos 13 milhões e 400 mil pessoas desempregadas e cada vez mais aumentando o número de desempregados aqui nesse país. 43 milhões de pessoas vivendo com 700 reais. Você não ficaria revoltado de ver você desempregado e ver o seu governo, o seu presidente liberar 224 milhões para um país vizinho e você desempregado há 2 anos, 3 anos, tendo que viver de bico, se humilhando, pedindo dinheiro, vendendo bala nos faróis, vendendo cafezinho
vendendo alguma coisa para poder sobreviver. É esse brasileiro que está vivendo nessa humilhação. E cadê o governo para ajudar essas pessoas? Pessoas morrendo na fila do SUS, onde milhares de médicos cubanos foram embora e muitas pessoas estão sem assistência a médico, a saúde. Saúde nesse país cada vez mais na decadência. A educação cada vez mais na decadência. Saneamento básico, 50% do país não tem saneamento básico. As estradas são uma porcaria. Linhas férreas, os coletivos, o transporte é uma porcaria nesse país. E você brigando por causa de político. Um político, o mais ralé, que é um vereador, ganha 10 mil reais. E você quanto ganha? Um deputado ganha 34 mil reais. Só de auxílio moradia tem 4.253 reais por mês disponível. 40 mil reais para viajar, comer. Assistência médica nos melhores hospitais, para ele e sua família. 106 mil reais para contratar de funcionário. O segundo maior orçamento desse país é os três poderes, o judiciário, legislativo e executivo, que gastam 358 bilhões de reais por ano. Só fica atrás da Previdência, que é 700 bilhões de reais por ano. E você ainda vem aqui nas redes sociais e brigar por causa de 70 mil pilantras, 70 mil políticos desgraçados, 35 partidos políticos, 35 facções criminosas que só veem o seu benefício, só legislam, só fazem leis em seu favor. 224 milhões para ajudar a nossos irmãos da Venezuela. E quem vai ajudar os pobres do Brasil? Comente aí, se inscreve no canal se você quiser, ativa o sininho de notificações se você quiser, deixe o seu comentário, deixe o joinha se você quiser, se quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe se você achou útil e continue adorando o seu político de estimação, cuidando dele no colinho e o povo se lascando e o povo se ferrando cada ano que passa. Tá aí, ó, 224 milhões e o país não tem dinheiro, o país está em crise, tem que fazer uma reforma da Previdência porque não tem dinheiro, não vai só ter dinheiro daqui a uns anos para pagar os aposentados do país, mas para ter 224 milhões de reais para liberar, para ajudar os pobres lá da Venezuela, tem 40 milhões para liberar de emenda para aprovar essa porcaria dessa maldita reforma da Previdência. Tem aí. Ele vai falar que ele não está liberando nada, mas vai liberar. Porque se não tiver o tomar lá da cá, se não tiver essa liberação dos 40 milhões de reais, ele não aprova essa porcaria dessa maldita reforma da Previdência que vai fazer você trabalhar como escravo até morrer. Fui! Chega! Aguento mais.